Boa tarde, oitavo ano. Bem, meus amores, nós estamos de volta para a nossa aula de religião dessa semana, certo? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre a nossa última aula, até porque nós vamos dar continuidade dela hoje, certo? Vencendo os desafios da vida. Sobre a atividade que eu passei para vocês, né, que foi na Xerox. E hoje a gente vai continuar essa aula. Mas antes da gente dar continuidade, vamos ver um pouquinho lá do que foi a atividade de vocês. Então foram umas pesquisas, né, bíblicas para vocês familiarizar mais ainda com o nosso assunto, ver qual eram as promessas, as propostas que Deus fazia ali para cada uma daquelas igrejas, né? Então, diante dos desafios colocados a elas, né? E por elas vencerem esses desafios, esses momentos difíceis, elas tinham uma promessa de uma recompensa. E eu coloquei lá, né, quais seriam as igrejas que vocês iriam pesquisar sobre elas e ver quais seriam realmente essas promessas que Deus fazia as mesmas, né? Então a gente viu lá a igreja de Éfeso, a referência é Apocalipse 2:7, e a promessa para ela é: ao vencedor dareis de comer o fruto da árvore da vida que se acha no paraíso de Deus. Essa foi a promessa para a primeira igreja, né? A qual vencesse o desafio. Igreja de Esmirna. A referência se encontra lá em Apocalipse 2:11. O vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. Terá a vida eterna da ressurreição. Essa promessa é linda, né? Para quem venceu os desafios, as dificuldades, terá realmente uma vida eterna da ressurreição. Igreja de Pérgamo. A promessa feita a ela seria: ao vencedor darei um maná escondido e lhe entregarei numa pedra branca um novo nome. Essa promessa feita por Deus para todos nós, de ganhar esse novo nome, que será a coisa mais linda, né? De ver isso acontecer. Igreja de Tiatira. A promessa dela era: ao vencedor darei a estrela da manhã. Que a estrela da manhã nada é, meus queridos, do que o próprio Cristo. Igreja de Sardes. Ao vencedor jamais terá seu nome apagado do livro da vida. Que maravilha, né? Esta promessa. Igreja de Filadélfia. O vencedor será uma coluna do templo de Deus. E a última, que foi a igreja de Laodiceia, diz o seguinte: o vencedor se sentará comigo no trono. Então são promessas maravilhosas, lindas, de se viver na verdade, mas somente para aqueles que conseguir, né, vencer os desafios da vida, vencer as adversidades da vida, certo, meus queridos? E essa é a nossa esperança, né? Esperança de todos nós. Então nós vamos continuar essa aula de hoje, dando início, né, ao nosso próximo parágrafo. Então, no fundo, todas essas recompensas, com a linguagem própria desse tipo de leitura, querem dizer a mesma coisa. Deus apoia, garante e recebe no seu reino aqueles que fazem o que é certo e não abrem mão de construir um mundo melhor. Ok, meus amados? O fundo de todas essas recompensas, a quais nós acabamos de citar lá da nossa atividade, realmente é garantir, né, para que o reino para aqueles que fazem o que é certo e que não abrem mão de construir um mundo melhor. Essa responsabilidade, ela é de todos nós, né, na verdade, de construir esse mundo melhor. Nós temos essa
armadura, né, para construir esse mundo melhor. Que nada mais seria do que o nosso amor. O amor ao nosso próprio, ao nosso próximo. Como diz a palavra, né, ele é capaz de tornar sólida todas as bases. Então, partindo desse ponto principal, que é o amor, nós temos, né, todas as armas para fazer realmente, para construir um mundo melhor. Isso só depende de cada um querer e disponibilizar de fazer a sua parte. Sendo solidário, vencendo os desafios, não é só você importar com você mesmo, né? Olhar somente para si, mas também olhar para os outros, estender as mãos para quem precisa de você, ajudar quem necessita de ajuda realmente. Próximo parágrafo diz o seguinte: e nem é preciso que isso aconteça em situação de risco de vida, como era o caso das comunidades daquele tempo. A promessa vale para a vida comum de todas as pessoas, porque sempre temos de escolher entre caminhos construtivos e desvios que parecem mais cômodos. Esse parágrafo fala realmente das facilidades que muitas das vezes nós trocamos, né? Algo difícil pelo mais fácil. Muitas das vezes nós não queremos passar pelo processo. Para chegar-se ao outro lado, para ter uma conquista, muitas das vezes nós precisamos passar pelo processo. E nesse momento é o momento que muitos de nós abre mão realmente de passar por esse processo procurando caminhos mais fáceis, procurando escolher caminhos que te levam mais rápido, né? Então, aparece esse desvio que você toma muitas vezes e acaba que no final de tudo não dá certo. Ok? No início pode parecer cômodo, pode parecer bom, pode parecer a melhor escolha, mas lá na frente nós vamos constatar que isso não era realmente para ser feito, que isso não era realmente para ser tomada essa decisão, né? Mas por achar ou por querer sempre estar bem ou nada de esforço fazer para que consiga, né? É algo tão desejado, nós acabamos abrindo mão e escolhendo realmente o lado da facilidade. E o texto fala, né? O texto bíblico fala que essa é a porta larga. Qual que é a porta larga? É aquela onde nós não queremos fazer nenhuma renúncia. É aquela onde nós não queremos sacrificar nada. Sempre queremos estar à vontade. Então, o que é mais fácil? Andar pela estrada larga ou pelo caminho estreito? Nós sabemos que pelo caminho largo é bem melhor de se trilhar, mas é no caminho estreito que nós vamos encontrar aquilo que tanto nós procuramos. E não vai ser fácil, porque nada vem tão fácil para a gente, né? Então tem as dificuldades. Tudo na nossa vida nós vamos encontrar dificuldades, nós vamos encontrar os desafios. Mas é enfrentando esses desafios que nós vamos conseguir chegar do outro lado e alcançar os nossos objetivos, ok? Em relação ao texto, ao assunto, ele fala da promessa de vida. Vida essa após a nossa morte, né? Promessa essas de vida feliz, promessa essas de vida eterna, né? O texto ele fala nesse sentido. Próximo parágrafo diz o seguinte: a Bíblia não se contenta em anunciar as vitórias de cada pessoa ou comunidade que se coloca a serviço do projeto de Deus. Ela vai além. Anuncia a vitória final da humanidade que vencerá o mal com a ajuda da graça de Deus. Ou seja, sozinho nós não vamos conseguir, certo, meus queridos? Nós precisamos realmente dessa graça. Nós precisamos de Deus todos os dias nos conduzindo, nos orientando naquilo que seja melhor, naquilo que nós venhamos a fazer. Como se trata do estilo especial do Apocalipse, é claro que isso se expressa em forte linguagem figurada. O final do livro descreve Nova Jerusalém,
a cidade perfeita, onde não há nenhum mal, onde tudo é bonito, onde ninguém mais chora, nem é infeliz, onde Deus está sempre presente. E esse é o maior presente, né, que a humanidade espera ganhar um dia. É viver realmente em um paraíso no qual ele fala Nova Jerusalém, aonde tem uma vida de paz, tem uma vida de sossego, aonde ninguém mais chora, aonde ninguém mais sente dor, onde ninguém mais é infeliz. Por quê? Porque Deus vai estar sempre presente. E onde Ele há, a Bíblia diz que a tristeza ela salta de alegria. Então, a gente já pode ter ideia de como será realmente, né, esse dia. O próximo, na Nova Jerusalém. Muitos símbolos comunicam essa ideia de felicidade para todos os povos, glória e vitória completa sobre o mal. Primeiro, há 12 portas com os nomes das tribos do povo de Israel. Segundo, as muralhas têm nos seus fundamentos o nome dos 12 apóstolos e são feitas de pedras preciosas. Terceiro, não se precisa de templo, porque a presença de Deus é total e sensível. Quarto, as portas não se fecham, não há perigo. Quinto, não se precisa de sol nem de lua, a luz de Deus ilumina tudo. Sexto, um rio de água viva sai do trono do Cordeiro. Sétimo, a árvore da vida dá fruto nos 12 meses do ano, e suas folhas curam as feridas das nações. E essa árvore, meus queridos, nada mais é do que o próprio Cristo. O texto relata isso pra gente, né? Então, nós vimos aí algumas das suas lindas promessas, né? Simbolicamente falando, que será possivelmente que está guardado para cada um daqueles que realmente vencerem os desafios. Próximo parágrafo. Como se vê, tudo termina bem, mas antes desse mal, muito há para ser feito. Quem escolhe construir a justiça e a fraternidade pode encontrar barreiras e descobrir que o reino de Deus é o contrário das regras que costumamos ouvir dos vitoriosos deste mundo. Jesus já havia anunciado que são os vencedores diante de Deus. Ele chama essas pessoas de bem-aventuradas, que quer dizer feliz, certo? E ele diz: bem-aventurados os que têm coração de pobre, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os corações puros, bem-aventurados os pacíficos. E para quem achar que isso pode trazer problemas, Jesus ele ainda resume em um só. Mateus 5,10. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Esse da justiça, gente, é o melhor porque ele fecha todos os outros, ele resume todos os outros. Por quê? Porque quando praticamos a justiça, nós não deixamos espaço mais para nenhum outro. E se não tem espaço para mais nenhum outro, é claro que vai estar tudo bem, né? Tudo vai estar correndo certinho como é de ser, como é para ser realmente. O último parágrafo do nosso texto diz o seguinte: reino dos céus é coisa boa, presente da graça de Deus. Começa aqui mesmo, com a consciência tranquila de quem faz tudo que pode para a vida ser melhor e mais bonita para todos. Essa é a turma dos campeões, mesmo que suas realizações pareçam modestas para quem tem os outros interesses. Estamos todos convidados para fazer parte dessa turma. Afinal, não é para isso que você serve a vida? Sim, né, crianças? Nós somos criados, colocados nesse mundo com um propósito. E Deus sabe, né, todas as coisas, e Ele só quer de nós realmente uma delas. Que você seja justo e que você faça realmente o desejo do coração dele,
né? Que é de viver, de amar, de construir, de respeitar, de ser solidário, de ser amigo, de espalhar esse amor, de amar os outros como a si mesmo, praticar a justiça, como fala o próprio texto. Tudo bem, meus queridos? Então, encerra-se por aqui o nosso assunto, certo? Que é vencendo os desafios. E a nossa atividade, ela vai acontecer na sala, na próxima aula que que serão as aulas presenciais, ok? Então, fique na paz e até a nossa próxima aula.